Dizia o grande cardeal Guy de Poitiers, chamado intolerante: se vocês estão condenados a ver o triunfo do mal, nunca o aplaudam. Nunca digam ao mal, isso é bom. Nunca digam a decadência, isso é progresso. Nunca digam a noite, isso é luz. Nunca digam a morte, isso é vida. E o dizia o grande cardeal, não só a seus contemporâneos do século XIX. Dizia-o para a posteridade. Dizia-o para nós que vivemos tempos inegavelmente de grande confusão intelectual. Que tempos são estes? São os tempos do subjetivismo, são os tempos do relativismo. O relativismo invade tudo. Quase todas as mentes, quase todos os lares, até redutos que eram milenares bastiões inexpugnáveis da verdade. Invadem tudo, invade tudo. É como um esmagamento da verdade, o reino do relativismo, que não é senão o reino da opinião. Mas de que opinião estamos falando? Será a opinião de que falavam os gregos chamando a doxa? Aquela mesma opinião que os primeiros filósofos gregos tanto criticavam como oposta, como contrária, como negação do intelecto ou da razão? Será essa mesma doxa que, no entanto, já Aristóteles como que revalorizava, dando-a o espaço do provável, que é a dialética. A opinião, revalorizada por Aristóteles, como sujeito do espaço chamado dialética. Espaço científico, abaixo, obviamente, da lógica. Será aquela opinião que, por um auto-engano, por um equívoco qualquer, se crê verdadeira, e que, por se crer verdadeira, debate com as outras opiniões, debate para convencê-las de que as outras estão erradas? Não. Infelizmente não. Nem isto é esta opinião que graça no reino do relativismo, que são estes tempos de grande confusão intelectual em que vivemos. A opinião que hoje graça, que hoje reina, que hoje impera, é a opinião que se quer verdade enquanto opinião. Pensemos nisso, não se trata de mero jogo de palavras. Quem nunca viveu uma experiência semelhante a essa que eu vou contar? Tentando convencer alguma pessoa de uma verdade qualquer. Claro que verdade, porque você a crê, porque você crê nela. Tentando a convencer da justeza dos seus argumentos, da justeza do seu ponto de vista, da verdade, da intrínseca, da certeza daquilo que você diz. Tem com essa pessoa um diálogo de horas, ou melhor, um monólogo, porque a pessoa, em geral, te olha, em geral, balançando a cabeça como que afirmativamente, sempre com os olhos brilhando de admiração pelos impressionantes argumentos que você aduz em favor da sua tese, e ao final de 1, 2, às vezes 3 horas, às vezes uma tarde inteira de conversa, de discussão, ou melhor, de monólogo, vira-se a pessoa para você e diz o seguinte: perfeito, maravilhoso, que capacidade a sua para argumentar. Mas é a sua verdade, eu tenho a minha e fico com ela. É isto que eu digo, que é o reino da verdade, da opinião que se quer verdade enquanto opinião. O que quer dizer mais propriamente isso? Quer dizer que a opinião é verdade enquanto e apenas enquanto é opinião, da mesma maneira que a opinião do outro também é verdadeira. Ou seja, a cada opinião o direito de cidade, o direito de cidadania na cidade da verdade. Isto é propriamente uma loucura coletiva, uma loucura multitudinária. É este o mundo em que vivemos. O reino da verdade, da opinião, que se quer verdade enquanto opinião, que é uma das zilhões de verdades que são opiniões com direito de cidade. Pois bem,
Mas isso não nasceu hoje. Não nasceu na época do cardeal Pio. Não nasceu na Revolução Francesa. Não nasceu no Renascimento. Não nasceu no humanismo. Não nasceu sequer nas raízes medievais do mundo de grande confusão intelectual em que vivemos hoje. Nasceu muito antes. Nasceu na democracia ateniense diante de Cristo. Nasceu nela e em razão dela. Nasceu com os sofistas, como vamos ver ao longo do curso. Pois bem, mas dentro desse reino da opinião que se quer verdade, porque, enquanto opinião, há como que dois polos principais, que não se digladiam, obviamente, respeitam-se enquanto verdades relativas ao sujeito que a enuncia, mas que, de uma maneira geral, configuram dois polos antagônicos, digamos assim. Um é o que podemos chamar de panteísmo. O que é o panteísmo? O panteísmo é o confundir espiritual ou materialmente Deus e o mundo e Deus. De alguma maneira, é confundir as duas coisas. E isso, o panteísmo, que pode ser, repito, de cunho espiritual, espiritualista ou materialista, tem também uma longuíssima história. São mais ou menos 3.500 anos de história e nasceu, como veremos, nada menos que a sombra do Himalaia. De alguma maneira, penetrou no que hoje é a Europa e chegou com toda a sua miséria até os nossos pobres dias. Mas há o outro polo, a outra opinião, que se quer verdade enquanto opinião e que aceita o outro polo enquanto verdadeira porque é opinião. É o polo do agnosticismo. Ou seja, da impossibilidade, segundo seus opinantes, de que se possa conhecer a Deus. Esse agnosticismo, que começa como uma espécie de dúvida absoluta ou metódica, acaba o mais das vezes no ateísmo. Pois bem, nesse mesmo reino da opinião, nesse mesmo reino da doxa, que se quer verdade, porque ou enquanto é doxa, como que se digladiam, entre aspas, esses dois polos. Temos, portanto, com este curso, que nos manterá em contato durante longos 4 anos, um triplo objetivo. O primeiro, o de ajudar a dissipar as névoas desse reino da opinião na mente de quantas pessoas possamos alcançar e na medida da nossa modesta escala e alcance. Normalmente, bastaria com que se voltasse ao que se chama senso comum. Sim, porque o reino da opinião, que se quer verdade enquanto opinião, é o antissenso comum. E o senso comum é sinônimo absoluto de razão natural. Aquela que nos é natural, aquela que nos capta com uma espécie de metafísica implícita e que nos diz que este reino da opinião, que se quer verdade enquanto opinião, é absolutamente falso. Bastaria. No entanto, é tão esmagador o reino dessa doxa que se quer verdade enquanto doxa, é tão esmagador. Já vem de tanto tempo, é tão longo, é tão profundo, é tão enraizado, é tão cravado no mais fundo das almas e dos corações pelos meios de comunicação de massa que há, hoje em dia,